O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando início a este ano litúrgico e o tempo do Advento, que é um período que nos convida a nos prepararmos para este momento belíssimo do Natal, em que celebramos a encarnação do Verbo, onde Deus se faz homem, se faz um no meio de nós. E essa preparação é algo importante para que nós possamos alcançar os resultados na nossa vida. É necessário se preparar bem. Hoje pela manhã uma jovem dizia assim: Padre, me dá uma bênção porque eu vou fazer uma prova. E aí eu perguntei para ela: mas você estudou? Porque a bênção ajuda, mas se você não estudou, não é que vai resolver a situação. É necessário este empenho e este esforço. E é por isso que é importante este tempo do Advento. É um tempo breve, mas é um tempo que nos deixa aptos, prontos para acolher esta graça de Deus que vem. Uma graça que vem não só no Natal do Senhor, porque nós sabemos, nosso Senhor se encarnou há mais de 2000 anos. Não é só esta celebração, mas é a celebração da expectativa, da espera que nasce no nosso coração do segundo retorno de Jesus, quando Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai voltar. E aí nosso Senhor vai dizer: e quando vai ser isso? Nós não sabemos. Vai chegar de improviso. E aí Jesus no Evangelho, Ele vai falar para nós que vai ser como no tempo de Noé. O que aconteceu? Diz Jesus: os homens comiam, bebiam, se casavam, e nenhuma dessas coisas é algo ruim. São coisas ordinárias da nossa vida e que todas elas trazem a sua importância. Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos beber, cada um de nós tem uma vocação a qual deve responder. Então, o matrimônio, ou a vida sacerdotal, ou a vida religiosa, todas estas coisas fazem parte da nossa vida. Então não é a isso que o Senhor aponta, mas é quando nós nos perdemos nestas coisas e esquecemos de elevar o nosso olhar a Deus.
Este povo no tempo de Noé, eles estavam tão amarrados nestas coisas, e nós sabemos que quando nós estamos apegados aos bens materiais, às pessoas, se nós estamos apegados, entra dentro de nós uma desordem causada pelo pecado e que nos impede de perceber a ação da graça de Deus. Estes homens não eram capazes de perceber os movimentos que aconteciam. E vamos ser sinceros, Noé construiu uma arca imensa, todo mundo estava vendo que Noé estava levando madeira para lá e para cá. As pessoas caçoavam dele, porque não entendiam aquilo que ele estava fazendo. E quantas vezes hoje também as pessoas caçoam daqueles que seguem o Cristo, daqueles que estão sendo radicais na sua conversão, na sua mudança de vida, porque não são capazes de ver, de compreender, de entender aquilo que está sendo feito. Meus irmãos, o apelo para nós é de nos despertar, porque não sabendo a hora, o Senhor vai vir nos encontrar, e Ele vai nos encontrar como? No ordinário da nossa vida. E é por isso que está dizendo a palavra: vão estar 2 homens trabalhando, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Ou seja, um vai ser encontrado na graça de Deus, e este vai com Ele para a glória. O outro vai ser deixado, vai ser abandonado, não porque Deus nos abandona, mas porque nos deu a liberdade, permite que o homem seja entregue aos desejos do seu coração. Então, se o homem ama as coisas materiais, ele vai ser entregue a isso que ele tanto amou e se dedicou ao longo da sua vida. Se ele amar a Deus, então este vai com o Senhor. E é por isso que, na primeira leitura, ela vai dizer para nós, o profeta Isaías, deste templo, deste lugar, do monte do Senhor, aonde todos nós somos chamados a subir, a chegar. E esta subida pode ser sim, através da nossa oração, do nosso vir aqui, diante do Senhor. Mas este vir aqui não é um simplesmente vir. Hoje vocês estão tão simpáticos, eu não sei porquê. Desde a hora que eu cheguei tem gente assim. Eu falei, que povo simpático. Não sei se é porque faz tempo que eu não venho, né? Mas não é só por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. E Ele vai dizer aqui na primeira leitura para nós, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. É aqui que nós vamos aprender sobre o Senhor. É aqui na igreja, nos átrios do Senhor, que estando com Ele, nos dedicando ao serviço dEle, que nós vamos penetrando neste mistério de algo que nós não vemos, mas que pela fé nós podemos experimentar. E aí São Paulo ele vai nos ajudar, dizendo que nós precisamos nos despertar. Acorda, você que está dormindo, acorda. E a liturgia de hoje, em todos os sentidos, nesse primeiro domingo do Advento, nos convida à vigilância, a estar atento. E esse vigiar, eu insisto, não é vigiar o vizinho, não é vigiar o marido, não é vigiar a mulher, porque tem gente que vigia a vida de todo mundo. Olha, entrou, saiu, olha com quem está, meu Deus do céu, que coragem, ai, como que ela consegue se vestir assim? Meu Deus, né? Vigia todo mundo. Não, é este vigiar a sua própria vida, é este estar no tempo oportuno da graça de Deus. E quando é o tempo oportuno da graça de Deus? Quando é? Quando é o tempo oportuno da graça de Deus? Agora, este momento, porque é momento a momento que o Senhor manifesta-se diante de nós e nos dá a graça do que? De acolher a sua presença. E aí São Paulo ele vem nos ensinando, ele vai dizer, é necessário, porque está breve o retorno do Senhor, é necessário nos despojarmos das ações das trevas. Qual que é a treva que está dentro do seu coração? Quais são os seus vícios, os seus pecados, as suas mazelas
que tem impedido você de estar pronto, de estar preparado. É isso que Ele nos pede para se despojar. E não está dizendo que é fácil, porque tirar de nós às vezes nos machuca. Por quê? Porque se eu, durante toda uma vida, aprendi a amar o pecado, hoje tirar o pecado de dentro de mim não é uma tarefa fácil. Preciso da graça de Deus para romper com o pecado, para romper com os males. E aí o que Ele nos indica? Eu vou me despojando das trevas, das obras das trevas, das ações das trevas, e ao mesmo tempo eu começo a me revestir das armas da luz. Então eu começo a ter uma vida de oração mais profunda, eu começo a me dedicar mais no serviço do Senhor, eu me abro para fazer caridade, para servir, e assim eu vou mudando, tirando de mim aquela treva e me preenchendo dessa luz. E Ele diz para nós que nós precisamos proceder honestamente como em pleno dia. E o que significa isso? Que nós não devemos ter coisas escondidas durante o dia, é ser transparente. Todos nós somos pecadores e frágeis, é verdade, sabemos disso, mas precisamos viver na luz, viver no dia, porque a noite, o que é a noite? É onde nós escondemos, são as coisas que fazemos na surdina. Uma criança pequena, quando ela quer fazer uma arte, ela não faz a arte na frente da mãe, na frente do pai. Assim que o pai sai, a mãe sai, ela apronta. Não é assim que acontece? Mas a criança faz isso porque ela é má? Não, isso nos ajuda a entender que todos nós somos inclinados ao pecado. Todos nós. E é por isso que São Paulo ele vai dizer, vem para a luz, na luz do dia. E aí ele diz para nós algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Ele vai dizer, nada de glutonerias e bebedeiras, nem orgias sexuais e imoralidade, nem brigas, nem rivalidades. Isso nos ajuda, queridos irmãos, a nos preparar para este tempo do Natal. Quando você pensa no Natal, no que você pensa? Na alegria da Santa Missa, de estar ao redor do Senhor? Ou você pensa no banquete, na ceia? Quando você pensa de preparar-se para o Natal, você está pensando em fazer na sua casa uma coroa do Advento, rezar com seus familiares? Ou você está se preocupando em alugar a casa na praia, em ver quem é que vai levar o frango, quem é que vai levar não sei o quê? E quantas pessoas, às vezes líderes das nossas comunidades, quando chega o Natal, desaparece. Meus irmãos, mas se o Natal é a festa de nosso Senhor, que se encarna no meio de nós, como nós podemos celebrar o Natal sem a presença do Senhor? Eu não estou dizendo que os encontros de família seja algo negativo, porque não são, mas os encontros de família não podem dar sentido à minha vida. Tanto é verdade que quantas vezes nós vamos fazer aquele encontro de família e ao invés de ser uma grande alegria, rapidamente já vira uma confusão. Porque aí eu falo assim, você não tinha que trazer o peru? Por que não trouxe o peru? Mas cadê a cerveja que não chegou? Por que não fizeram isso? Sempre ela fala que vai trazer e não traz. Já vira uma confusão, uma desarmonia. Por quê? Porque parte do humano, não parte do sagrado. Quando nós partimos e vivemos com o Senhor, aqui mesmo, nós já nos sentimos plenos. E depois a outra celebração, ela é só consequência daquilo que nós já estamos vivendo. Então peçamos a Deus a graça de vivermos bem este período. E algumas observações nós podemos fazer. A primeira delas, se nós queremos viver bem o Advento, precisamos ser obedientes ao Senhor, ser dóceis à sua palavra. Não tem outro modo, não dá para ser do seu jeito, nem do jeito do mundo, precisa ser do jeito do Senhor. Depois ainda, é necessário colocar tudo aquilo que nós temos a serviço, porque todos nós temos responsabilidades, e essa responsabilidade precisa ser assumida. Às vezes nós falhamos, porque somos limitados, mas nós temos que ter consciência
da responsabilidade que temos. E isso serve para os pais, no cuidado dos filhos, o esposo da esposa, a esposa do marido. É o cuidado com aqueles que são, de repente, na empresa. Eu tenho a responsabilidade sobre outras pessoas. Elas não são minhas servidoras, são a minha equipe. E eu tenho que trabalhar com essas pessoas, dar dignidade para elas, não usufruir delas de modo negativo. Eu digo, quantos estagiários vêm trabalhar nas empresas e ao invés de ele ir para aprender, ele começa a fazer todo o serviço do fulano lá, que ao invés de ensinar, passa todo o seu serviço para o estagiário. Esse está sendo fiel à sua responsabilidade? De modo algum. De modo algum. Então, sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos confiou. Depois ainda, ter esse olhar de caridade para os nossos irmãos. Eu preciso olhar para o outro, entender as suas necessidades, estender a mão, perceber que aquilo que sobra no meu bolso não me pertence. Não me pertence, é do outro que precisa. E ainda a disposição aos sofrimentos. É muito importante isso, estar dispostos a abraçar com sobriedade os sofrimentos que se apresentam, sejam eles de ordem exterior ou de ordem interior, seja problemas psíquicos, físicos, espirituais, todos eles nós precisamos aprender a oferecer ao Senhor. Isso é advento, é essa pequena passagem que não se cumpre só nesse tempo, mas se cumpre todos os momentos, porque a todo momento eu devo estar esperando o Senhor, e a todo momento o Senhor se deixa encontrar, a todo instante. Então que Ele nos ajude a estarmos assim, vigilantes, atentos, para que nós não corramos o risco de sermos deixados à mercê das nossas misérias e dos nossos pecados. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.